Bom dia, irmãos queridos. Nós estamos começando neste domingo mais uma aula, e essa aula vai ser uma aula especial, uma aula assim em duas mãos, né? Tanto eu quanto o presbítero Alexandre, nós iremos falar nesta manhã e conversando um pouquinho sobre a espiritualidade e nesse tempo de pandemia. E vamos também falar aí sobre economia nesse tempo de pandemia. Então, à vontade aí, tanto eu quanto o presbítero Alexandre, nós podemos aí a cada momento falar um com o outro, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui gravando no escritório da igreja e nós estamos aqui totalmente tranquilos, protegidos, né? Já passamos o álcool ali todo mundo, os irmãos que estão acompanhando a gente aqui também, tudo de máscara, e nós estamos tomando todas as devidos cuidados que requer a esse momento, tá bom? Então vamos começar e vamos fazer uma leitura aqui na palavra de Deus. Eu quero ler apenas o capítulo 1 de Josué. Aí depois nós vamos também trabalhar isso aqui e vamos passar para o capítulo 6 também, abordando algumas coisas. Mas é o livro de Josué, tá bom? Então os irmãos aí podem ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Josué. Diz assim o verso de número 6. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí lá depois no verso 10, está dizendo assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Dá uma olhadinha lá também, no capítulo 6 de Josué, onde fala da destruição de Josué. É um texto muito conhecido, todos nós conhecemos esse texto também, aonde Josué durante 7 dias ele circunda ou vai rodeando a cidade de Jericó. O verso 3 fala isso: cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. E no verso 4 diz: no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Aí os muros de Jericó caíram, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem aí a questão de Josué. Vamos orar? Pai Santo, colocamos na tua presença mais uma vez, e que neste domingo, ó Deus, nós sejamos instrumentos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Sê conosco, ó Pai, protegendo-nos, amparando, cuidando de nós nesse momento crítico, terrível que nós estamos passando no Brasil e no mundo, nessa pandemia, ó Deus. Nos dá graça para vencermos no aspecto espiritual, social, financeiro, nesse tempo de pandemia e pós-pandemia também. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Só lembrando os irmãos, Josué, este servo de Moisés, e Josué foi aquele homem, aquele general, que quando Moisés estava na frente do povo, então Josué era aquele primeiro serviçal de Moisés, estava do lado de Moisés, acompanhando Moisés. Só para recapitular um pouco, foi Josué um dos escolhidos, lá em Números está falando sobre isso, foi um dos escolhidos de Moisés para olhar a terra prometida. Os irmãos lembram que Josué escolheu 12 pessoas, 12 príncipes, 12 guerreiros, e eles foram olhar a terra e lá ficaram observando a terra por 40 dias. Nesse tempo de 40 dias, eles viram que a terra era
muito boa, terra abençoada, terra fértil, terra que realmente manava leite e mel. Uma das cenas que desde pequeno eu sempre tenho na minha mente é a cena daqueles dois homens trazendo um cacho de uva. Eu fico impressionado com essa cena, o cacho de uva. Dois homens carregando um cacho de uva. E no texto diz que eles fizeram assim. Então, irmãos, colocando para vocês aí essa importância da conquista, a importância de Josué, a importância dessa bênção de Deus que foi Josué na vida do povo. Então eu fico assim pensando que nós, como crentes do Senhor Jesus, nós precisamos aprender a viver, mesmo diante da pandemia, vivemos aí esse momento de luta, esse momento, sair, presbítero Alexandre, sair dessa mediocridade. Sim. Né? Porque durante esse período, durante esse tempo, tem muita gente que às vezes vive uma mediocridade. E nós precisamos sair dessa mediocridade para viver uma vida espiritualmente, financeiramente, moralmente, socialmente, e vou até dizer, intelectualmente, Deus nos dá luz, de fato, luz divina, sabedoria do alto, para a gente passar por essa pandemia. Quando nós olhamos aí no capítulo 1 de Josué, do verso 1 até o verso 4, a gente observa aí que tinha uma meta. Josué não foi conquistar a terra, e a meta que Josué estabelece, ou foi estabelecida por Deus aí, a meta era essa, uma meta a curto prazo. Eu costumo dizer que nós temos aqui nesse texto, meta a curto prazo, meta a médio prazo e uma meta a longo prazo. Então eu não sou economista, por isso que o nosso economista está aqui, mas eu coloco sempre assim, a questão de meta a curto prazo. Tem gente que tem uma meta a curto prazo, e a meta a curto prazo ele quer ter lucro rápido. Então eu sempre brinco com as pessoas, quem quer ter lucro rápido tem que plantar alface. Porque a alface é rápido, 45 dias aí é rápido. Mas quem quer algo mais a médio prazo, não pode simplesmente pensar em 45 dias, tem que pensar mais tempo. E quem quer uma meta a longo prazo, eu não vou citar nenhum economista aqui, mas sei de alguns economistas que colocam aí 5 anos e até alguns 10 anos, não é isso? Sim, sim. Tem gente que vai até 20 anos, 25 anos de projeção. Ok. Então aí os irmãos estão vendo que Josué também estabeleceu uma meta a curto prazo, ele estabeleceu uma meta a médio prazo e ele estabeleceu uma meta a longo prazo também. Uma aula de gestão que ele está dando aí. Né? Exatamente. Eu não vou falar uma aula, pode até dizer que é uma aula de gestão pública, né? Porque era a nação de Israel. Sim, de né? Então aqui, ó, ele está do verso 3, está dizendo, Deus diz para ele, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu prometi a Moisés. Então Moisés tinha uma meta, Moisés tinha uma meta, Josué tinha uma meta. Ele tinha que pisar na terra, pisou na terra, a terra era dele. Se eu fosse Josué aqui, sabe o que eu ia fazer? Eu ia andar noite e dia, para alargar aqui esse espaço. Aí quando nós vamos aqui observando e percebemos então que Josué, ele tinha esse compromisso com a sua meta. Ele desenvolveu um projeto do capítulo 1, depois vai no capítulo 2, ele aprendeu com Moisés, ele enviou também secretamente 2 homens, olha que interessante isso. Quando Moisés enviou 12 espias, no capítulo 2 aí, a gente observa que Josué, sabendo a importância, vamos lá ver, porque tem muito tempo que eu vi a terra, vamos lá conferir. Aí ele envia 2 espias, eu acho curioso isso aqui, ele aprendeu muito com o seu, aspa na palavra, mentor, o seu mestre. Né? Então no capítulo 2 aqui ele envia 2 homens secretamente, eles vão, olham a terra, vê que a terra é boa,
o inimigo tenta prendê-los, eles correm para a casa de uma senhora de vida livre, aquela senhora protege, aquela senhora desce eles depois pelo muro, e aí eles prometem que vai salvar aquela mulher é Raabe, vamos lembrar disso. Lá na genealogia de Jesus, Raabe está presente, depois, eu acho muito interessante. Moisés então prepara tudo. No capítulo 3 aqui de Josué, ele preparou para atravessar o Jordão, e ela assim o faz. Como que ele preparou para atravessar esse momento de crise? Verso 5 do capítulo 3 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, nós como igreja presbiteriana, não só de Séries, mas como igreja presbiteriana do Brasil, nós estamos preparando para depois desta pandemia. Como nós estamos preparando? Oração, intercessão, com jejum, com leitura da palavra, com nossos cultos domésticos, cultos nas nossas casas, orações várias, intercessões, nós estamos preparando. E aí, no capítulo 3, ele prepara tudo. Leva os sacerdotes, leva todo mundo, capítulo 4, ele leva todo mundo e coloca os sacerdotes, os líderes espirituais de Israel, eles levam, faz com que eles peguem 12 pedras no meio do Jordão, para ser marco. Sabe que o nosso povo gosta disso? O nosso povo parece que gosta de pegar as coisas, ver as coisas. Parece que o nosso povo gosta disso. Então ele pegou 12 pedras, ele leva essas 12 pedras para servir de memorial. Nós atravessamos o Jordão. Isso é importante, né, para poder ver a simbologia da coisa, as pessoas entenderem, olha, passamos. Isso. Cumprimos uma etapa do nosso projeto. Isso, muito bem. Então aí no capítulo 4 de Josué é muito claro isso. E uma coisa que está no capítulo 5, que às vezes a pessoa vai lendo e não percebe bem, no capítulo 5 tem algo exponencial, como diria o nosso colega, pastor reverendo Jeremias, da oitava de Belo Horizonte. Algo exponencial está no capítulo 5. Gente, não basta ter meta a curto, médio prazo, longo prazo. Não basta simplesmente ter marcos, né? Você já viu, tem pessoas que têm a Bíblia. Essa minha Bíblia é a minha Bíblia da época da minha conversão. É a minha primeira Bíblia. Eu tenho muitas Bíblias. Eu uso essa aqui hoje. Já mandei aí pedir a pessoas para arrumar. E dessa vez agora foi até uma irmã da igreja, a nossa irmã Verônica, Deus esteja abençoando, está ouvindo a gente também. Ela que arrumou, que ela é mestre nessas questões. Eu tenho Bíblias, muitas Bíblias. Mas todo mundo tem alguma coisa que gosta, né? Aquela Bíblia antiga, aquele hinário, mesmo não está usando, mas guarda o hinário, salmos e hinos, guarda o hinário, isso, aquilo, outro. Então, no capítulo 5 de Josué, tem um marco aqui muito importante. Tem duas coisas que marcam. Primeiro, marco é o marco que nós chamamos daquilo que é bênção. Tem o batismo. O batismo aqui para o povo, porque eles passaram 40 anos e tinha muita gente lá no deserto que pertencia ao povo, mas não era batizado. Interessante isso. Então tem esse momento aqui de quê? Da circuncisão. Vocês pertencem ao pacto. Vocês pertencem ao pacto. Então vamos todos circuncidar. Então houve aquela circuncisão ali, ou o batismo. Segundo, um ato contínuo aqui. O verso 12 do capítulo 5 diz: no dia imediato, depois de comer o produto da terra, cessou o maná. Isso aqui é interessante. O maná cessa, porque agora eles estão passando para o outro lado, e eles agora estão comendo o fruto da nova terra, e eles agora vão celebrar a Páscoa. No verso 12, a parte B, diz assim: mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. 40 anos comendo maná, 40 anos sem comer frutas fresquinha, 40 anos sem tomar aquele bom vinho que os judeus sempre fizeram e souberam. Naqueles anos, então, eles fizeram todas essas coisas.
e eles celebravam a Páscoa. Isso é extremamente importante. E o verso 6 termina dizendo, o capítulo 6 mostra aí a destruição, portanto, de Jericó. Irmãos, esse aqui é o pano de fundo, mostrando que na nossa vida tem o espiritual, mas na nossa vida nós precisamos aprender a planejar. Nós temos que ter um plano de ação. Nós temos que ter, a nossa despensa precisa estar abastecida para o momento de dificuldades. O que eu quero dizer? A nossa despensa tem que estar abastecida. É no aspecto econômico, no aspecto espiritual. Eu lembro de um amigo que ele gostava demais de ler a Bíblia, muito de ler a Bíblia. E eu fui visitá-lo, ele já com 90 anos de idade. E eu sentei na cadeira ali, e eles deitados, sentados na rede, e ele agora cego. Cego. Depois de tantos anos como um pastor, como um evangelista, ele agora estava cego. Não podia mais ler a sua Bíblia, mas ele sabia de cor muitos e muitos e muitos textos. Sabe o que isso significa? Aquilo que eu falei da dispensa. Ele abasteceu durante a sua vida, ele internalizou durante a sua vida as coisas da palavra de Deus. Ele cantava, ele orava, ele recitava os textos ali. Então esse é um aspecto que eu quero chamar aqui espiritual, viu, presbítero? Agora vamos trabalhar aí esse aspecto também, o aspecto financeiro. Tempo de crise, tempo de pandemia. Como é que nós podemos trabalhar, presbítero Alexandre? Você com a palavra. Tá, bom dia. Eu fiz uma listinha aqui, mais ou menos para orientar o raciocínio, complementando o que o pastor falou, no sentido desse aspecto econômico. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, tem aspecto econômico, mas não é uma aula de economia, não. Certo. A primeira coisa, não entre em pânico. Eu trouxe o que acontece agora e depois o seguinte, o dia seguinte, depois da crise. Nesse momento da crise, o que acontece? Não entre em pânico. E aí, já puxando do livro de Josué, né? Não temas, eu serei contigo. Certo. Né? Nós temos que lembrar que Deus está conosco. E o que de mal ou bom acontecer é permissão de Deus. Muita gente esquece que Deus está no controle da situação. E aí as pessoas entram em pânico, elas começam a entrar na pilha do desespero das outras pessoas. Você vê gente comprando o que não precisa no começo, principalmente no começo da quarentena. A gente via famílias indo com 2, 3 carrinhos, pessoas comprando pacotes e pacotes de papel higiênico. Um desespero desnecessário. Então, a primeira coisa é a gente não entrar em pânico. Eu sei, você está vendo o dinheiro indo embora, você está vendo o emprego parado, você talvez tenha ficado de férias obrigatoriamente. Todos nós estamos passando por isso. Mas o importante é não ter medo. Deus está conosco. Puxando o link com isso aí, uma outra coisa que a gente tem que fazer no momento da crise é não ficar reclamando. O que a gente mais vê em grupo de WhatsApp é gente reclamando no Facebook. Assim, não que as mídias sociais permitem que a gente torne essa reclamação numa amplitude gigantesca. A gente espalha reclamação, e nessa onda a gente acaba espalhando, por exemplo, notícias falsas, e aí a gente está até tentando as pessoas, porque você espalha tanta informação incorreta, tanta preocupação desnecessária. Nós temos que ficar preocupados, sim, mas cientes de que Deus está no controle e nós estamos nos planejando, nos preparando, nos organizando. Então, entrar na pilha da reclamação é um erro muito grande, porque
é prejudicial para você, você acaba até ficando mais negativo e também, é lógico, se você não confia em Deus, você vai ficar reclamando mesmo, então acaba virando até um pecado até, você ficar nessa lamúria toda. Então, são dois recados fundamentais para você passar pelo momento da crise. E a gente pode lembrar também do povo de Israel, né? Na passagem pelo deserto, ou o pessoal que reclamava. Eles reclamavam pra caramba. E então, teve a consequência, já puxando aqui no texto bíblico, né? E aí entra, se organize. Você está parado nesse momento, pensa não fique totalmente parado. Para começar, um cristão não vai ficar parado em casa. Você vai ter, mesmo que você não tenha absolutamente nada, você vai fazer o seu culto doméstico, você vai estar fazendo as suas orações. Se você ficar ocioso em casa, é outra falha enorme. Que aí ocioso vira ansioso e o ansioso acaba caindo em armadilhas. Então, uma coisa que pode pensar também em casa, quem sabe até ajudar a esposa a fazer uma faxina. Sim. Trabalhar, tem muita coisa que o homem e a família pode ajudar, né? Sim. E não ficando não ficar ocioso, né? E, como eu disse, o cristão vai estar fazendo culto doméstico e tudo mais, mas também não fica parado. Vai estudar, vai pensar em alternativas. Eu sou comerciante, ok. Você pensa em montar uma loja virtual, vai fazer alguma coisa, ciente de que a loja não vai dar dinheiro no momento, porque é muito cedo, mas vai fazer curso, tem uma série de cursos online disponível de várias instituições gratuitos. Aproveita o tempo. Quando você está parado em casa, você consome menos. Se você não cair nas duas falhas anteriores, se você ficar em pânico e começar a ficar reclamando, você vai consumir até mais. Então, mantenha calma, siga em frente e sempre sabendo que Deus está no controle de tudo. E vai se qualificando, vai se preparando, projeta o que você vai fazer depois da crise. O que nós vamos fazer? Se eu vou pegar um financiamento no banco para poder cuidar do capital de giro da minha empresa, ou se eu vou espalhar currículo para tentar um novo emprego, e aí já entrando na economia, que é o específico, boa parte da crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise artificial. Ela não estava acontecendo, ela aconteceu por conta do tratamento que o governo deu à pandemia. Portanto, quando resolver o problema da pandemia, em tese, a coisa volta ao normal. Então, não precisa um desespero gigantesco. A gente já passou, a humanidade já passou por crises semelhantes, não igual a essa de pandemia, mas já passou por perrengues iguais. E nós estamos aqui até hoje. Então, se prepare para o dia seguinte. E aí a pessoa vai ter um pouco mais de tranquilidade. Outra coisa aqui, então, não entre em pânico, não reclame, se organize, fique atento ao que as autoridades dizem e orientam. Isso é muito importante. No livro de Josué, Josué chegava e falava: pessoal, vamos fazer assim. E o pessoal obedecia, seguia. Tem um trecho aqui, fala, ele passou no meio do arraial e falou para todos os homens lá se prepararem para seguir em frente. Vamos entender o seguinte: ninguém é governante por força, por vontade dele, por força dele. Ele é governante porque Deus permitiu que ele fosse governante. Então, vamos obedecer o que as autoridades dizem. Vamos seguir o que as autoridades dizem. Nenhum governante amanhece e fala: eu vou arrebentar com a economia do meu país, vou mandar todo mundo ficar parado em casa. Não vai.
Por outro lado, também nenhum governante vai falar, eu quero entrar para a história como governante que deixou milhares e milhares de, talvez milhões morrerem. Não é isso. Eles estão tentando, pela ciência, pelo conhecimento, contornar o melhor possível a situação. Então, cabe a nós, como cristãos, obedecer o que as autoridades estão fazendo, contando que o que eles pedirem não for contra o ensinamento da Bíblia. Ontem eu estava andando na rua e estava observando uma série de falhas nesse sentido. Os comércios cometendo alguns deslizes, sendo permissivos em algumas coisas. Então, nós não podemos abrir exceções. Aqui mesmo nós estamos mantendo uma bela distância aqui, de até mais de 2 metros. E estamos num local arejado e tal. Nós temos que ter esse cuidado. Siga o que o governo está dizendo para fazer. Obedeça a orientação e vai caminhando, porque essa é uma outra forma de se conviver com o cenário de crise. E se puder, também uma dica financeira. Se puder, se dispõe a ajudar as pessoas. O dinheiro não é seu. Você não ganhou o seu dinheiro. Quem fez com que você ganhasse foi Deus. Você tem que cuidar do dinheiro com sabedoria. As pessoas muitas vezes se entram em dificuldades financeiras porque não tiveram sabedoria para cuidar do dinheiro. Não tiveram domínio próprio. Entraram no mercado e foram comprando tudo que era... Que aparecia na frente, né? A embalagem é brilhante, eu vou e levo. Acontece muito. Então, e ali dentro do supermercado está tudo organizado para te induzir a comprar. Então, seja responsável com o dinheiro que Deus deu para você administrar a sua vida e seja bênção na vida das outras pessoas que precisam. E quando tem uma crise assim, a desigualdade social fica gigantesca, ela fica mais inflamada, ela fica a carne viva, porque as pessoas mais vulneráveis, até agora eu falei coisa o quê? Fica calmo, se planejar e tudo mais. E aquelas famílias que vivem 10 pessoas num barraquinho de um cômodo só, eles vão ficar calmos, eles precisam de ajuda. Então, aí que entra também, né, presbítero Alexandre? Aí que entra a questão da ajuda que a igreja tem oferecido. Nós aqui como igreja, você sabe disso, nós temos feito e ajudado muitas famílias, né? Procurado e ajudado. Agora de manhã fui procurado, né? Agora cedo, para ajudar uma família aqui também. Então nós precisamos estar aí com o coração aberto, nesse momento de crise principalmente, né? No momento de crise, a oportunidade, aquele que estava preparado, organizado, que tinha o estoque e tudo mais, é uma oportunidade dele ser bênção. Primeiro, no momento de crise é uma oportunidade de você ser bênção de várias formas. É a oportunidade de você dar testemunho, não entrando em pânico, não espalhando notícia falsa, não ficando reclamando nem nada. Dar testemunho obedecendo às leis e tem a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Isso é muito importante. E aí, after day, né? Depois da crise, acabou a crise, beleza. Use o dinheiro com sabedoria, não gaste mais do que você precisa. Infelizmente, tem muitos estudiosos, muitos cientistas estão dizendo, e faz bastante sentido, que essa situação de pandemia ela vai criar segundo eles, um novo normal. É possível que nos próximos anos nós tenhamos, se não pandemias, pelo menos episódios, e também é possível que nós tenhamos situações de isolamento intermitente. O que é isso? Está todo mundo quietinho em casa, aí beleza, voltou. Mas aí vem um novo surto do problema. Não tem vacina ainda. Volte para todo mundo, volta para casa. Isso é isolamento intermitente. Então é possível que nós vamos ter um novo normal. As pessoas vão ter situações diferentes. Essa situação que era diferente vai acabar virando a situação rotineira. Pode acontecer. Não é falta de confiança em Deus você começar a se organizar diante disso. Faça reserva, guarde seu dinheiro, se prepare para essa situação, para você poder
passar por momentos complicados sem maiores apuros. Então, uma dica importante: depois que tudo acabar, aliás, hoje você já deve estar fazendo isso, mas depois que essa crise acabar, continue fazendo. Seja organizado. Não gaste mais do que você tem. Não fique fazendo dívidas desnecessárias. Se você for fazer dívida, tenha ciência que você tem pelo menos uma reserva de 6 meses para poder dar conta dessa dívida durante o período em que você talvez possa estar sem renda. E, volto a dizer, na medida que você passa a ter, você também tem a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas que precisam para poder ajudar. Se você não guarda, você não tem como nem ajudar os outros. Ei, presbítero, uma coisa que eu fico assim, às vezes preocupado, na situação nossa do país, economia, famílias, 4, 5 pessoas, né? Raro que menos disso aí, é a questão de guardar. Nós, brasileiros, no geral, estou falando no geral, nós não temos esse costume. Talvez faltou aí um estudo, educação financeira, familiar, uma série de coisas, né? E normalmente as pessoas não são preparadas para guardar um pouquinho, né? Eu acho interessante que no livro de Josué aqui, nesse período que eles passaram no deserto, Deus estabeleceu que eles fizessem assim, mas lá na frente eles tiveram que guardar alguma coisa também, né? E nós não temos isso. Isso é extremamente preocupante. Você está colocando aí com muita sabedoria. Nós temos que preparar, nós temos que guardar, nós temos que dizer, pastor, mas está difícil, o salário não está dando. E aí? Tenta organizar o seu orçamento conforme aquilo que você ganha. Não fique, você vai a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de consumo. Ela vai estimular que você gaste mesmo que você não precise. Então aí a hora que você compra um celular com dezenas de funções, você vai usar só 3 funções do celular, nunca vai usar as outras, mas você vai comprar. Um jovem vai se sentir pressionado a comprar um tênis, que é o tênis da turma, que a turma usa. A porcaria do tênis vai estragar depois de 3 semanas, tão ruim que ele é. Mas só é bonito, brilha no escuro, vai um monte de uma pataquada lá, e você consome. Pensa antes de gastar, eu realmente preciso disso? Primeiro faça o necessário para manter a sua família. E não fique parado reclamando da vida, tente ser proativo, vai estudar, vai buscar, vai tentar melhorar a sua vida. Isso aí é uma parte do que eu diria que é a ética protestante. Nós somos estudiosos, nós somos trabalhadores. Se você está trabalhando, se você está estudando, se você está se esforçando, confie em Deus e Ele vai fazer. Mas assim, no tempo dele. E nem sempre às vezes você pensa, eu preciso disso na minha vida. Mas Deus sabe que se você tiver aquilo na sua vida, aquilo vai ser mais importante do que Ele, talvez. É uma hipótese. Então, tenta, seja sábio no uso daquilo que Deus lhe deu. E dentro dessa lógica, o que Josué faz em diversos momentos no livro dele? Ele se planejou. Isso. Curto, médio, longo prazo. Isso é o segundo item para fazer. Depois que que a crise estiver resolvida, você já está fazendo, mas continue fazendo, plano. E o que ele fez? Ele planejava e seguia o plano. Siga o plano. O que muita gente vai acabar fazendo? Nesse momento aqui de isolamento, ele vai pensar, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer assim, a partir de hoje me comportaria assim. A partir do momento que acabar o isolamento, a pessoa vai esquecer completamente o que ela tinha prometido a si mesma e vai começar a fazer exatamente o que ela estava fazendo de errado. De forma que quando acontecer de novo, ela vai passar o mesmo apuro. Não caia nessa armadilha. E é bíblico também, caramba. Você vê lá José no Egito lá. Isso. Tempo das vacas gordas, tempo das vacas magras. O que eles fizeram nas vacas gordas? Planejaram, né? Planejou, guardou e obedeceu o plano. Não fugiu do plano. Eles podiam muito bem olhar, puxa, mas tem coisa demais aqui. Vamos gastar, comer tudo. Mas não, eles se organizaram.
siga a sabedoria que está na Bíblia, você não passa apuro, ou pelo menos consegue passar pelo apuro com mais tranquilidade. E terceiro e último item, do depois de tudo, que também vale para agora, é o seja grato. E gratidão. Seja grato. Em tudo dá graça. Exatamente. Até mesmo na época da pandemia. Com certeza. Deus está dando oportunidades para você. Veja o que Ele está oferecendo. Tempo em casa. Sim. Relacionamentos. Rever conceitos, né? Exatamente. Às vezes a gente fica tão desesperado correndo atrás das coisas e esquece de coisas fundamentais, essenciais da nossa vida. Então vamos ser agradecidos a Deus. Estamos vivos. Estamos passando um apuro? Estamos, mas estamos vivos. E vamos passar pelo deserto, vamos chegar à terra prometida. Tenha ciência. E acima de tudo, sabe que Deus está sempre conosco, em todos os momentos. Às vezes nós podemos até não entender por que Ele está permitindo que aconteça, mas tudo coopera para o nosso bem. Verdade. E a sociedade nossa costuma falar, interpretar um versículo, um raciocínio desse, tudo coopera para o nosso bem, de uma forma assim, tudo coopera para os meus bens, né? Para o meu bem-estar. Às vezes não é necessariamente isso. Às vezes é o bem espiritual. Então nós temos que deixar essa sociedade que valoriza mais o ter, para entender um pouco mais o ser. O que nós somos, o que realmente estamos fazendo de nossas vidas, não só enquanto pessoas, como também a vida espiritual. Acho que o recado é basicamente esse. Você fala uma coisa aí que eu sempre questiono e mostro para as pessoas. Esse versículo aí, usado fora do contexto, é para pretexto. É para pretexto. Então, nós precisamos aí mudar essas questões. Presbítero, muito boa a palavra, viu? Eu gostei muito dessa palavra de hoje, uma palavra mais tranquila, uma palavra de alerta, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto e, sobretudo, palavra do Senhor Jesus. Olha o que Deus fala para Josué, né? Versos 6 e 7, aí você já citou, parte do versículo. Ser forte, corajoso. Olha que coisa maravilhosa. Isso é para nós hoje também. Nesse momento da pandemia, nós precisamos ser fortes e precisamos ser corajosos. Por quê? Porque Deus está nos prometendo que nós vamos chegar do outro lado. Essa travessia da pandemia, como será? Deixa com Deus. Confiem no Senhor. E o verso seguinte, ele volta a frisar. Tão somente ser forte, agora ele usa outra expressão. Muito corajoso. Quando ele diz ser forte e corajoso, todo mundo fica assim, mas agora no verso seguinte ele diz ser forte e muito corajoso. Nós temos que ser forte e muito corajoso. Aí ele continua o verso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que foi estabelecido. O plano, o projeto, aquilo que Deus colocou para nós. Aí eu quero terminar, colocando aqui pelo menos 4 áreas, tanto eu quanto o presbítero Alexandre, nós já citamos, tá bom? 4 áreas, rapidamente aqui, só para a gente finalizar. Primeira área, espiritual. Vamos pensar, depois dessa crise, como é que será a minha vida espiritualmente falando? Será que eu vou ser o melhor crente? Ou vou baixar a guarda? Eu vou baixar a guarda. Eu vou ser o melhor esposo da minha casa, um relacionamento espiritual com a minha esposa, com o meu esposo, com meus familiares? Qual o relacionamento que eu quero ter nessa intimidade com Jesus pós-crise? Então, esse primeiro lado espiritual que eu queria mostrar. Segundo, esse lado social. Nós não podemos divorciar. Isso é espiritual, isso não é. Nós não podemos fazer essa separação. Nós vivemos no nosso convívio com pessoas cristãs e não cristãs. Então, do meu lado social, que tipo de coisa eu posso fazer para estar ajudando o próximo? Mesmo no período da crise, o presbítero Alexandre já falou, tem que estar servindo, ajudando, e pós-crise também. O que nós vamos continuar fazendo? Terceiro lugar, no meu aspecto familiar. Parece até assim uma incoerência falar, porque eu já falei do relacionamento espiritual, do social. Por que do familiar?
Você sabe que tem pessoas que ajudam mais os de fora do que os de dentro? Pois é. Não estou dizendo só de dentro da igreja, não, da própria família. Tem gente que vê o outro da família passando dificuldade, então ajuda. Mas tem outro de fora que ele ajuda. Então, irmãos, e todos que estão nos ouvindo, vamos fazer isso no aspecto familiar, ajudar os domésticos e ajudar os de fora também, para a honra e glória do Senhor Jesus. E por último, o presbítero Alexandre falou aqui com toda maestria, o aspecto econômico, né? Que tipo de vida financeira eu quero para a minha vida pós-pandemia? Já foi colocado ali. Que tipo de vida que eu quero? Será que eu quero o que da minha vida? Será que eu vou daqui para frente aprender essa lição, essa dura lição, fazendo uma pequena economia, mesmo diante de todos os apertos, fazer uma economia para ter com que ajudar a sustentar, abençoar outros que estão numa escala pior do que nós? Eu fiquei tão feliz ontem, estava numa reunião ontem aqui com nossa comissão executiva do presbitério, quando o irmão chegou com uma caixa e falou, olha, está aqui essa caixa para que possa ser ajudado outras pessoas. Achei fantástico aquilo. Por que essa caixa? É para abençoar outras pessoas. E quantas pessoas estão vindo na igreja, nos nossos lares, na nossa porta, pedindo uma ajuda. Então é o momento, no aspecto econômico, da gente ajudar. Ok? Irmão, eu fico muito feliz de estar aqui de uma forma bem tranquila, didática, né? Trabalhar esses assuntos, tanto espiritual como econômico, nessa época de pandemia. Então que Deus realmente nos abençoe, nos dê graça, nos dê paz nesta manhã, para a honra e glória do Senhor. Desafio para você, leia o livro de Josué. Você vai aprender muito com esse servo de Deus, a semelhança de Moisés. Josué foi aquele homem que ajudou a levar o povo à terra prometida. E quem sabe você é a pessoa que Deus está orientando para você ajudar outros a chegarem também à terra prometida. Fale do Evangelho, pregue o Evangelho, quer oportuno, quer não, a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Só dando um aviso, hoje, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos mais uma vez fazendo aí uma transmissão, uma palavra de Deus. Eu não estou dizendo culto online, mas é uma transmissão, tá bom? Nós estaremos hoje à noite, então, levando esta palavra do Senhor a todos. E hoje à noite já vamos informar também se nós voltaremos ou não o trabalho na igreja, lógico, obedecendo todos os princípios. Daqui a pouco nós teremos uma reunião com a direção da igreja, o conselho administrativo da igreja, para deliberarmos com relação a isso, tá bom? Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe, e não esqueça, esteja no Instagram, @IPCSéries, você pode entrar, participar. Quem não tem, vai também aí pelo canal do YouTube e as outras mídias também da igreja. Tem várias mídias que nós estamos transmitindo. Que Deus te abençoe, um bom domingo, na graça e na paz. Obrigado aí os irmãos que estão aqui nos ajudando, o presbítero Alexandre, obrigado aí o Thales, obrigado aí o William, que tem nos ajudado aí, e os demais irmãos que estavam conosco à noite. Um grande abraço, que Deus abençoe